Boa noite. Boa noite. Testemunhas depõem no inquérito sobre decreto dos portos. A investigação apura suspeita de corrupção para Temer beneficiar empresas. Ministério Público busca mais de 100 milhões de reais atribuídos ao operador Tucano. Ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, teria mandado o dinheiro da Suíça para Bahamas. Nova geração de líderes do PCC é posta em isolamento na cadeia. Eles são acusados de comandar crimes em vários pontos do Brasil. Polícia Federal realiza operação contra roubo de cargas em 6 estados. Mais de 30 presos, empresas interditadas, mercadorias e veículos apreendidos. Trump recua e admite que a Rússia pode ter interferido para a sua eleição. O presidente americano foi duramente criticado por sua declaração no encontro com Putin. Em São Paulo, uma exposição destaca o impacto da cultura africana nas Américas. São obras de mais de 200 artistas de vários países desde o século XVI. O Jornal da Gazeta volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com essas e outras notícias. Até já! Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. If you get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático. A imprensa elogia. O test drive convence. Caoa Chery. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. A Polícia Federal lançou hoje uma grande operação contra uma quadrilha de roubo de carga que atuava em 6 estados brasileiros. Aqui em São Paulo, estado que concentra, ao lado do Rio de Janeiro, o maior número de crimes desse tipo no país, 13 pessoas foram presas. Mercadorias e veículos apreendidos, empresas interditadas, mais de 30 pessoas presas. A Operação Transbordo, organizada pela Polícia Federal de Maceió, em Alagoas, cumpriu 66 mandados de prisão e 107 de busca e apreensão em 6 estados. Além da capital e cidades do litoral sul alagoano, os policiais fizeram buscas em Pernambuco, Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Os policiais federais de Alagoas investigavam a quadrilha especializada em roubo de cargas há cerca de 1 ano. Os ladrões atuavam de várias formas, entre elas a adulteração de veículos, golpes em seguradoras e, principalmente, falsa comunicação de crimes. Para isso, segundo a PF, os criminosos contavam com a ajuda de motoristas. Eles passavam as informações aos assaltantes que desligavam os rastreadores dos veículos e roubavam as mercadorias transportadas. Em seguida, o motorista do caminhão procurava a polícia e dizia ter sido sequestrado por ladrões que levaram a carga. A estimativa é que só esta quadrilha tenha dado prejuízos de mais de 8,5 milhões de reais a empresas de transporte e seguradoras. Um levantamento feito pela Associação Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas mostra que no ano passado foram registrados mais de 25 mil roubos de carga no Brasil, 8.500 a mais do que há 4 anos. Em 2017, o prejuízo com esse tipo de crime foi de quase 1,6 bilhão de reais, 570 milhões de reais a mais do que em 2014. A maior parte dos roubos ocorreu nas estradas do Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, 13 suspeitos foram presos em São Paulo, o maior número entre os 6 estados alvos da operação. E o repórter José Luiz Filho tem mais informações e traz os desdobramentos desta operação. Boa noite, Zé Luiz. Olá, boa noite. No total, foram presos hoje, durante a Operação Transbordo, 31 suspeitos. E como vimos na reportagem, 13 só aqui em São Paulo. Entre esses suspeitos presos em São Paulo está o ex-piloto de Fórmula Truck, Antônio Carlos Martins Vieira. Ele é suspeito de ser um dos chefes da quadrilha de roubo de carga. O ex-piloto de Fórmula Truck, que é uma corrida de caminhões, foi preso na casa dele, no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade. E está na carceragem da Polícia Federal aqui de São Paulo. Está, portanto, à disposição da Polícia da Justiça na carceragem da Polícia Federal aqui na Lapa, na zona oeste de São Paulo. Nós tentamos entrar em contato com os advogados dele, mas os advogados dele ainda não se pronunciaram. Eu volto com vocês aí no estúdio. Numa outra operação, a Polícia Federal desmontou uma quadrilha que aplicava golpes pelo WhatsApp. Os mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos no Maranhão e em Mato Grosso do Sul. Pelo menos 4 pessoas foram presas, entre elas Leonel Silva Pires Júnior, apontado como chefe da organização. Os criminosos clonavam números de celulares, se passavam por autoridades e mandavam mensagem com pedidos de depósitos bancários. Em março, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e o ex-ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, todos do MDB, tiveram os aparelhos clonados e pediram a investigação. Integrantes do PCC estão isolados em presídio depois de denúncia do Ministério Público apontar que o grupo cuidava dos negócios da facção criminosa no lugar de lideranças que estão incomunicáveis. Segundo a denúncia do Ministério Público, a organização criminosa conseguiu reorganizar as atividades mesmo depois do isolamento de seus principais líderes, entre eles Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Na Echelon, uma operação conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária e a Polícia Civil, 75 pessoas foram denunciadas por associação criminosa. Segundo o Ministério Público, em mensagens recuperadas no esgoto da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi possível identificar a participação dos réus na organização e execução de homicídios, rebeliões, ataques a fóruns, distribuição de armamento e drogas, atentados contra agentes públicos e órgãos estaduais e também no fomento da guerra entre facções nos estados brasileiros. Entre os principais líderes, grupo chamado de Sintonia Final, estão Cláudio Barbará da Silva, Célio Marcelo da Silva, José de Arimateia, Cristiano Dias, Reginaldo do Nascimento, Almir Rodrigues e Rogério Araújo. Segundo a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, os 7 estão isolados no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, desde o mês passado. Dos 75 denunciados, 51 já estavam na prisão, mas de forma provisória e poderiam ser soltos, mas agora vão continuar presos preventivamente. Aqui em São Paulo, também foi solicitado ao Poder Judiciário que alguns destes criminosos sejam encaminhados ao RDD. Na denúncia, também existe a suspeita de que líderes da facção usaram celular para organizar o crime até em presídios que têm bloqueadores de sinal.
A SAP informa que vai investigar o uso de telefones nestes presídios e afirma que são feitos testes com frequência para coibir brechas tecnológicas. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que o número de mortos pela polícia no Rio de Janeiro cresceu 51% em relação a fevereiro, quando começou a intervenção federal no estado. De acordo com o levantamento, a polícia foi mais violenta neste período. No mês passado, por exemplo, as mortes em ações policiais aumentaram 9,2% em relação a maio. Os números de mortos neste tipo de confronto cresceu de 142 no mês anterior para 155 neste mês. Por outro lado, o mesmo estudo apontou que os homicídios caíram de 419 casos em maio para 375 em junho, uma redução de 10%. Em um outro levantamento feito pelo Observatório da Intervenção da Universidade Cândido Mendes, os dados também mostram que 5 meses após o início da intervenção, as chacinas aumentaram em 80% e as mortes nestas chacinas cresceram 128%. Já as apreensões de fuzis, metralhadoras e submetralhadoras diminuíram. Foram 39% a menos entre fevereiro e maio deste ano, comparado a 2017. O Ministério Público Federal procura nas Bahamas o dinheiro desviado pelo ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, apontado como operador de propinas do PSDB. Os investigadores brasileiros descobriram que Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, movimentou 113 milhões de reais na Suíça. No ano passado, com a Lava Jato a todo vapor, o montante teria sido enviado para Bahamas, no Caribe. O dinheiro ainda não foi localizado. O Ministério Público Federal pediu a cooperação internacional do país na América Central. A informação está no inquérito do Supremo Tribunal Federal, em que Paulo Preto é alvo junto com o senador José Serra, do PSDB. Em delação, executivos da Odebrecht disseram que repassaram propina ao ex-diretor da Dersa. Em troca, ele atuaria para beneficiar a empreiteira em obras do governo paulista, comandado na época pelos tucanos. Segundo os delatores, o dinheiro teria sido repassado ao partido via Caixa 2. O PSDB e o senador José Serra sempre negaram as acusações. Paulo Preto já é réu na Justiça Federal em São Paulo. Ele é acusado de desviar 7 milhões de reais de desapropriações do Rodoanel Sul entre 2009 e 2011. Neste ano, ele chegou a ser preso 2 vezes, mas está solto por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes. O ex-dirigente da Dersa nega todas as acusações. A Polícia Federal ouviu novas testemunhas no inquérito que investiga a ligação do presidente Temer com empresas do setor portuário. Elas foram ouvidas pelo delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pela investigação, na sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O primeiro a falar foi o advogado Adalberto Calil, ex-funcionário da transportadora Júlio Simões. A JP Tecnolimp, uma empresa do grupo, teve um contrato de quase 60 milhões de reais por 15 anos com a Codesp, estatal paulista que administra o Porto de Santos. A companhia trabalha com limpeza e, segundo a investigação, teve como sócia oculta a Eliland do Brasil, apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada, usada pelo coronel João Batista Lima Filho para receber propina do setor portuário. O coronel aposentado da PM é acusado de ser o laranja do presidente Temer no esquema. Ele seria o receptor de vantagens indevidas das empresas. Os dois negam as acusações. Outra testemunha ouvida foi o advogado Gabriel de Carvalho Jacinto. Segundo os investigadores, ele foi uma das pessoas que abriram a empresa Eliland do Brasil a pedido da AGEPLAN do coronel Lima. A suspeita é que a empresa foi utilizada para receber dinheiro oculto do esquema. Amanhã, o delegado Kleiber Lopes deve ouvir os executivos da Rodrimar. O grupo é investigado por suposto favorecimento no decreto dos portos assinado por Temer em maio do ano passado. O inquérito dos portos foi aberto após a delação dos executivos da JBS Friboi. A principal linha de investigação apura se o presidente Temer lavou o dinheiro de propina em pagamento de reformas em casas de familiares. Segundo as investigações, o coronel Lima Filho, velho amigo de Temer, bancou uma obra na casa da filha do presidente, Maristela Temer,
no valor de R$1 milhão. O pagamento teria sido feito em dinheiro vivo. A suspeita é que o montante seja a propina da JBS. O relator do caso no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso, que já determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente da República. O Planalto, e assim como todos os citados, negam as acusações. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ele fala sobre os 100 dias da prisão de Lula. É isso aí. O Lula está preso há 100 dias. Ele foi preso no dia 7 de abril. Está preso há 100 dias. Agora, ele mesmo dizia, aliás, foi dito antes em relação ao impeachment da Dilma, que não tinha problema. Qualquer coisa nesse sentido poria o exército do Stedley nas ruas e ele ficaria livre. Cadê o exército do Stedley? Está vendo algum exército do Stedley aí queimando alguma rua no Brasil? Tem nada, não tem ninguém. Uns gatos pingados que se reuniram em São Bernardo quando houve aquela falseta lá do Rogério Favretto, lá em Curitiba muito pouca gente, em Porto Alegre também. Nada de gente armada, né? Querendo tumultuar. O Marco Aurélio Melo, que é um péssimo profeta, entre outras virtudes que ele tem, disse que o Brasil ia ter uma crise terrível, porque ele é um líder popular, é o líder das pesquisas. A crise já existe, já vem até resultante do governo do Lula, mas a prisão do Lula ao longo de 100 dias não causou nenhuma ruptura institucional, apesar de quase ter causado uma lambança enorme quando o citado Rogério Favretto tentou soltá-lo na calada do plantão, né? E não conseguiu, conseguiu apenas desmoralizar mais do que já está desmoralizada a justiça brasileira e todas as suas instâncias. Um camarada num plantão querer soltar um preso que foi condenado na primeira instância, depois na segunda instância por unanimidade, 3-0 na 8ª turma do Tribunal Regional Federal na 4ª região, a qual ele pertence, 5 membros da turma do Superior Tribunal de Justiça e 6 dos 11 ministros do Supremo que recusaram habeas corpus. O Lula continua preso. Há quem fique esperando que o Dias Toffoli, ao assumir a presidência do Supremo, seja nas próximas viagens programadas do Temer, seja em setembro, providencie isso. Não é o caso de esperar. Pode ser até que, entre hoje e amanhã, o Celso de Mello, que está no lugar da Carmen Lúcia, que assumiu a presidência, tome essa providência. Eu duvido muito. Eu vejo que o Lula está preso tranquilamente, não acontece nada de extraordinário no Brasil por causa disso, a não ser o fato extraordinário que ele está, na verdade ele não está preso, né? Ele está recolhido lá numa sala, na superintendência do Departamento de Polícia Federal do Paraná, lá em Curitiba, que está longe de ser uma cela do inferno prisional brasileiro. Inferno prisional que está na conta das penas, né? Então, o que está faltando talvez seja, depois do 100º dia, o Lula cumprir pena no lugar que lhe cabe, que é a cadeia, né? Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! Justiça Federal de Barueri determina o bloqueio de R$95 milhões de Lúcio Funaro, um executivo e mais 16 empresas para pagamento de dívidas tributárias. Todos envolvidos no esquema do mensalão do PT. A decisão acolheu o pedido da Fazenda Nacional. As fraudes e débitos tributários teriam sido feitos pela Garanhuns Empreendimentos e Intermediações e Participações. A empresa foi vendida por Lúcio Funaro a um laranja e era usada para lavar dinheiro entre 2001 e 2003. Segundo delação do publicitário Marcos Valério, a Garanhuns teria operado para garantir que R$6,5 milhões abastecessem o esquema de corrupção durante o governo Lula. O doleiro Lúcio Bolonha Funaro é apontado como operador financeiro do MDB e um dos principais delatores da Operação Lava Jato. A linha 6 laranja do metrô, que atenderia em torno de 600 mil pessoas em São Paulo, permanece com as obras paralisadas desde 2016. A primeira promessa era de entrega no ano que vem. Agora não há nem mais previsão para a conclusão. Na Brasilândia, ponto final da linha, no lugar das casas demolidas para dar lugar à estação do metrô, ficaram terrenos vazios, cercados por tapumes. Totalmente deserto, à noite fica escuro. Quem tem que passar nessa rua aqui, a maioria dos moradores evitam de passar nessa rua aqui com medo, porque não tem segurança.
A tia do Ivan está entre as 370 famílias que tiveram a casa desapropriada. Ela morava aqui nessa região. Teve a casa demolida. E teve a casa demolida. Ela tem aproximadamente 87 anos e está morando de favor na casa dos filhos. As obras da linha 6 Laranja estão paradas há quase 2 anos, porque as empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, envolvidas na Lava Jato, não conseguiram mais empréstimos do BNDES para tocar o serviço. O consórcio entregou apenas 15% da obra, que consumiu quase 1 bilhão e 700 milhões de reais dos cofres públicos. O projeto prevê 16 estações ao longo de 15 quilômetros, da Brasilândia até a Liberdade, na estação São Joaquim, com conexão com as linhas azul e amarela do metrô e com a CPTM. Ali naquela esquina, a gente deveria estar vendo a estação PUC Cardoso de Almeida, aqui em Perdizes, por onde o metrô já deveria estar circulando. Pelo menos esse era o prazo quando o contrato foi assinado em 2013. Desde março, o governo vem tentando rescindir o contrato depois que o consórcio responsável não cumpriu a notificação para retomar a obra. O que agora só vai acontecer depois que uma nova licitação for realizada para escolher outras empreiteiras. O último prazo para a entrega da obra era 2021. Agora, nem isso. É o retrato de tudo que acontece quando a gente fala de obras na nossa cidade. Facilita para nós trabalhar, que aqui é ruim de condução. Quando foi anunciado, o projeto enfrentou a resistência de moradores de Higienópolis, que não queriam uma estação no bairro de classe média alta, para onde, segundo uma moradora, o metrô levaria gente diferenciada. Mas para a Marinete, que é diarista e leva 2 horas de Carapicuíba até o emprego no bairro, a linha laranja do metrô poderia encurtar a viagem. Não ia chegar nenhuma hora, não. O ramal laranja ficou conhecido como a linha das universidades, porque tem 6 instituições no trajeto. O Juscelino trabalha em uma delas. Moro na Zona Norte, moro no centro, mas não é tão fácil chegar aqui dessas regiões, né? A gente espera há muito tempo já esse metrô e até agora a gente não viu nada. Um grupo de caminhoneiros faz, neste momento, uma manifestação na rodovia Regis Bittencourt, interditando completamente os 2 sentidos da estrada. O grupo se diz a favor da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Eles estão concentrados na região de Itapecerica da Serra e em Budas Artes. O trecho apresenta agora cerca de 8 quilômetros de congestionamento em cada uma das pistas. A Polícia Rodoviária já foi acionada para tentar liberar a estrada. O Hospital do Servidor Público de São Paulo lançou a campanha Julho Amarelo, com testes rápidos de hepatite C. O Ministério da Saúde alerta para o fato de que pelo menos 2,5 milhões de brasileiros têm hepatite B ou C, mas muitas das pessoas não sabem da doença. Foi numa campanha de prevenção contra a hepatite C que Dona Ana descobriu que tinha doença. Eu comecei o tratamento no dia 4 de dezembro e no dia 26 de dezembro os meus vírus já estavam mortos. O exame para diagnosticar a doença é simples. Basta uma gotinha de sangue e em poucos minutos sai o resultado. No Hospital do Servidor de São Paulo, a meta é realizar 5.000 exames rápidos só neste mês, o chamado Julho Amarelo, dedicado à prevenção das hepatites virais. A hepatite C tem como principal forma de transmissão o contato com sangue e é a principal causa de transplantes de fígado. Não tem vacina. A doença pode causar cirrose, câncer de fígado e até levar à morte. Apesar da gravidade, a médica Mônica Valverde Viana afirma que as chances de cura da hepatite C são enormes, desde que se descubra a doença precocemente. A gente evoluiu de 50% de cura desses pacientes há 4 anos atrás, com um tratamento que era doloroso, era com injeções e com bastante efeito colateral e com só metade de chance de curar, para o que a gente faz hoje em dia, que são comprimidos, que praticamente não tem efeito colateral e que a gente cura 90% a 100% dos pacientes. Já a hepatite B é o segundo tipo com maior incidência e a transmissão se dá por relação sexual e também por contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção é a vacina, associada ao uso do preservativo.
O Ministério da Saúde estima que cerca de 1.700.000 brasileiros sejam portadores da hepatite C e outros 800.000 tenham a hepatite do tipo B. O problema é que nem todo mundo sabe que tem a doença. Na maioria dos casos, os sintomas aparecem já no estágio mais grave da doença. Gerson se contaminou com o vírus da hepatite C quando tinha 15 dias de vida, durante uma transfusão de sangue. Já adulto, teve cirrose e chegou a desenvolver a fase mais grave da doença. O que eu sentia mais era um cansaço absurdo, porque parece que o corpo não funciona. Então eu chegava a ficar, às vezes, 18 horas, 20 horas deitado todos os dias. E mesmo assim eu nunca desisti. Fui até o final confiando, achando que ia ter cura, que ia conseguir os remédios, e consegui. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, assume pela terceira vez a presidência da República. A ministra assume a presidência da República porque o presidente Temer viajou para Cabo Verde, onde participa da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E devido à lei eleitoral, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira do MDB, também saíram do país. Se ficassem no Brasil, eles só poderiam concorrer à presidência da República, ou seja, não poderiam disputar outros cargos. Temer deve voltar ao país amanhã à tarde. No lugar de Carmen Lúcia, na chefia do STF, durante o recesso do Judiciário, assume o decano da Corte, Celso de Mello. O vice-presidente do STF, Dias Toffoli, ficaria no plantão, mas ele também está no exterior. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, marcou para o dia 7 de agosto a reunião que deve decidir se o deputado federal Paulo Maluf, do PP, atualmente afastado, perde ou não o mandato. A cassação de Maluf foi determinada pelo STF em dezembro do ano passado, quando ele foi condenado a uma pena de 7 anos pelo crime de lavagem de dinheiro durante o mandato dele como prefeito de São Paulo. Paulo Maluf, de 86 anos, já perdeu o direito ao salário de deputado de R$33 mil, o apartamento funcional de Brasília e hoje cumpre prisão domiciliar. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da pauta-bomba aprovada pelo Congresso e também do silêncio dos presidenciáveis. O Congresso deveria entrar em recesso nesta semana, mas as férias, como de hábito, foram antecipadas. Antes de entregar o Legislativo às moscas, na semana passada, os congressistas enfiaram uma bomba-relógio dentro do orçamento da União para o ano fiscal de 2019. Eles criaram despesas sem cobertura e anularam fontes de receita. Agiram assim políticos de partidos da oposição e também do governo. Ainda não se sabe quem será o próximo presidente da República. Mas uma coisa já está clara. Seja quem for, sua prioridade será desarmar a bomba fiscal. Curiosamente, os principais candidatos à poltrona de presidente da República reagiram à maluquice dos congressistas com um silêncio insano. Eles agiram assim porque estão metidos em articulações políticas para atrair aliados e não querem comprar briga com partidos que podem lhes ceder alguns segundos adicionais no rádio e na televisão. Os donos desses segundos são os mesmos partidos que aprovaram a bomba fiscal. Os presidenciáveis fazem silêncio diante da perspectiva de uma explosão fiscal com potencial para mandar o futuro governo para os ares, e isso é perturbador. Revela que quando a política atinge a fronteira do bom senso, o país entra no estágio da loucura, como ocorre agora no Brasil. Ironicamente, os candidatos se fingem de malucos justamente para não prejudicar a costura de alianças que aumentarão o tempo da propaganda no rádio e na TV, propaganda eleitoral, em que cada um exibirá suas credenciais para dirigir o hospício. A loucura, como se vê, tem razões que a sensatez desconhece. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Vitor Marchetti, cientista político e professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, sobre as eleições. O Alto Comissariado da ONU afirmou hoje que a nova lei contra o terrorismo na Nicarágua pode criminalizar protestos legítimos da oposição contra o governo do presidente Daniel Ortega. Segundo a ONU, o texto vago da lei permite ações contra os grupos de oposição que protestam há mais de 3 meses contra o governo.
O Escritório de Direitos Humanos da ONU ainda pediu ao governo que permita a inspeção dos presídios e forneça informações sobre 2 ativistas presos no aeroporto na semana passada e que estão desaparecidos. Mais de 260 pessoas morreram e cerca de 1.800 ficaram feridas nas manifestações que começaram em abril. A onda de protestos na Nicarágua começou com o anúncio da reforma da Previdência para conter o gasto público. A reforma gerou também pedidos de renúncia do presidente Ortega, que está no poder desde 2007. O ator Arnold Schwarzenegger, ex-governador democrata da Califórnia, chamou o presidente Trump de macarrão empapado pelo fiasco na reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Trump foi duramente criticado pela imprensa e pelos democratas e republicanos por apoiar Putin, que nega ter havido interferência russa na eleição americana de 2016. O ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger, gravou um vídeo em que chamou Trump de fãzinho de Putin e macarrão empapado. Para o ator, a entrevista foi mais uma performance embaraçosa de Trump. De volta aos Estados Unidos, Trump afirmou que concorda com os resultados das investigações do Departamento de Justiça, que indiciou 12 russos por espionar o comitê do Partido Democrata, mas que isso não alterou o resultado da eleição. Hoje, na África do Sul, o ex-presidente Obama atacou as políticas de Donald Trump. O ex-presidente americano fez um discurso forte, duro, durante as comemorações do centenário de nascimento de Nelson Mandela. Em Joanesburgo, para uma plateia de 14 mil pessoas no estádio Wanderers, Obama alertou para o crescimento de uma política de valentões pelo mundo. Sem citar Trump, o ex-presidente disse que a política de medo, ressentimento e retração está avançando a uma velocidade inimaginável há poucos anos. Em outra referência ao atual presidente, Obama afirmou que é preciso respeitar os fatos e que os políticos de hoje mentem cada vez mais. Obama disse também que o mundo se encontra no momento de uma encruzilhada entre a visão de Mandela e um momento obscuro. Ele reclamou do que considera políticas migratórias discriminatórias e foi aplaudido. Aqui em São Paulo, uma exposição conjunta no MASP e no Instituto Tomiotaki reúne centenas de obras de arte de todos os cantos do mundo, com enfoque na chegada dos povos africanos às Américas. Com mais de 200 artistas, histórias afro-atlânticas, apresenta 5 séculos de narrativas da diáspora negra. Nas telas, no lugar da imagem da elite europeia, muito presente nos museus, retratos de mulheres e homens negros do século XIX. Cenas da vida cotidiana, das oferendas religiosas, das danças e ritmos dos escravos no caminho entre a África e a América. A cultura e os costumes também em esculturas e instalações, como a bicicleta sobrecarregada do artista de Camarões. A gente está achando muito bacana, né? Foi uma exposição bonita. Muito interessante. Ali, em vez do Brasil e da América Latina, está a África, em cima da América. Faz a gente pensar, né? De onde é que a gente veio, os imigrantes, a força que compõe um país e um continente, né? Mais de 400 obras produzidas ao longo dos últimos 500 anos, que vieram de coleções particulares e museus de várias partes do mundo, como o de Belas Artes de Cuba, cujos trabalhos nunca tinham saído da ilha caribenha. Sempre o mesmo tema em destaque, nos diversos estilos, de Paul Cézanne a Andy Warhol. Mostra a qualidade de produção da cultura negra, né? Que não é só uma parte branca europeia que existe na arte. Nos navios negreiros, nos tumbeiros, viajaram não só escravizados e escravizadas, mas viajaram religiões, viajaram filosofias, viajaram formas de resistência. E essa é uma história da qual o Brasil pertence, já que recebeu quase metade dos 11 milhões de africanos que foram trazidos à força para esse lado do Atlântico. O dobro da quantidade de portugueses que também vieram para cá durante a colonização. E o nosso país foi o último a abolir a escravidão só em 1888. A expressão artística emparelhada com recibos de venda de escravos e anúncios de fugitivos que eram publicados nos jornais, ao lado de imagens que remetem aos navios negreiros. Por consequência, a história das revoltas e da resistência à escravidão de antes,
e do combate ao racismo de agora. Teria um significado importantíssimo, saber que nós temos essa origem e não devemos negá-la. Na tinta branca que escorre sobre a pele negra do menino, a crítica do artista brasileiro a quem tenta renegar a nossa origem. Qual é a ideia nesse núcleo que nós estamos? Que não dá para falar de escravidão sem falar de liberdade. E no outro núcleo, a ideia de ativismos, ou seja, como sempre que existiu a escravidão, existiram várias formas de resistências. A mostra Histórias Afro-Atlânticas fica no MASP e no Instituto Tomi Otaki até o dia 21 de outubro. No Tomi Otaki, a entrada é gratuita. No MASP, o ingresso custa R$ 35,00 e dá direito a visitar outras exposições. Às terças, a entrada também é livre. O Brasil está entre os 10 países que mais consomem agrotóxicos no mundo, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Uma preocupação que está aumentando com a aprovação agora de uma comissão especial da Câmara dos Deputados do projeto de lei que facilita o uso do agrotóxico nas plantações. A polêmica se arrasta há meses entre defensores e críticos da proposta. O atual ministro da Agricultura, Blário Maggi, é o autor do projeto apresentado em 2002, quando era senador. O texto propõe a substituição do termo agrotóxico por defensivo fitossanitário e produtos de controle ambiental. Cria uma comissão dentro do Ministério da Agricultura para aprovar novos agrotóxicos. Hoje, essa avaliação depende não apenas do Ministério da Agricultura, mas também do IBAMA e da Anvisa. O projeto determina ainda que só será proibido o registro de algum agrotóxico com risco inaceitável, comprovado cientificamente. A regra atual é mais abrangente, veta produtos que já tenham demonstrado algum tipo de dano à saúde. Somente a União vai poder criar regras e fazer a fiscalização. Hoje, estados e municípios dividem essa atuação com o governo federal. Por enquanto, nada mudou, as novas regras ainda estão em discussão e podem ser alteradas novamente. Para que comece a valer, o texto vai para o plenário da Câmara, depois volta para o Senado e ainda para a sanção do presidente da República, o que só deve ocorrer depois das eleições de outubro. O Brasil é, sim, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, isso ninguém discute. A dúvida está se continuamos sendo grandes consumidores quando dividimos o material utilizado pelo espaço de plantação. Se a gente dividir a quantidade em toneladas, em quilos, de agrotóxicos por hectare e considerar a pastagem, isso vai ficar muito diluído. Então, aí sim a impressão de que usamos pouco, mas isso não é verdade. Porque quando a gente considera a área efetivamente agrícola, a gente vê que a gente usa intensivamente sim. Outro ponto, a mudança da lei é necessária para acelerar a avaliação de novos inseticidas. Hoje esse processo chega a levar 8 anos e torna os produtos avaliados ultrapassados. Você principalmente cria critérios objetivos para essa análise. E esses critérios vão ser criados pelos próprios órgãos. Eles vão criar os próprios protocolos e esses protocolos vão ser padrão. Então você vai ter muito mais previsibilidade do que é exigido e você vai ter um pouco mais de articulação. Não é necessário mudar a lei para a gente ter celeridade nesse processo. O que é preciso é que nós tenhamos corpo técnico suficiente. O IBAMA hoje, por exemplo, tem um déficit de 1.200 funcionários. E os riscos à saúde? Os mapas com base em dados oficiais e públicos mostram que onde o uso de agrotóxico é mais intenso, é também onde são registrados os casos de intoxicação aguda, com uma média de 8 pessoas por dia no país. Se a gente fizer uma comparação entre o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia, nós vamos ver que 30% do que a gente utiliza aqui é proibido lá. E dos 10 mais usados no Brasil, 2 são proibidos na União Europeia. Em relação aos Estados Unidos, não há estudos que mostrem a quantidade de pesticidas usados aqui, mas proibidos lá. Nos últimos anos, a conduta da América do Norte se mostra menos conservadora aos defensivos químicos do que a União Europeia. Muitos defensivos que são proibidos no Brasil são permitidos lá fora. Então, essa relação ela depende muito das características climáticas de cada país. As grandes empresas que já têm produto no mercado estão adorando não mudar a lei. Agora, o produtor rural e as novas tecnologias que querem entrar, as startups, os pesquisadores, a turma que tem tecnologia alternativa não vão entrar no mercado se a lei continuar assim. A professora do Departamento de Geografia da USP explica ainda que há metodologias de cultivo que se apresentam como alternativa à produção com pesticidas. O que a gente quer valorizar? O atendimento ao mercado externo ou a segurança alimentar da população brasileira?
E o nosso inverno continua esquisito, com temperaturas passando dos 30 graus no interior de São Paulo. Aqui na capital tivemos a máxima à tarde na casa dos 27 graus e nenhuma gota de chuva, o que mantém a qualidade do ar prejudicada. Vamos ver como fica o tempo nessa quarta-feira com Mariana Armentano. Segundo a meteorologia, a semana toda segue com tempo quente e seco em quase todo o Brasil, inclusive aqui no Sudeste. A explicação é a massa de ar seco que está bloqueando a entrada de qualquer sistema que possa provocar chuvas. Com isso, o tempo mais instável se restringe ainda ao Rio Grande do Sul e em parte do norte do país. Na costa leste nordestina, pode chover, só que de forma pontual, bem rapidinho, só para dar uma refrescada. Vamos ver aqui o calorão que vai fazer em algumas capitais? Em Campo Grande, máxima na casa dos 33 graus com sol e céu azul. Dia quente também na capital fluminense, com termômetros em torno dos 32 graus à tarde. Em Salvador, chuvinha rápida com calor de 30 graus por lá. E em Porto Alegre já não chove mais e as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus, mais quente que hoje. Para São Paulo, sem mudanças no tempo. Em todas as regiões paulistas, o ar seco continua afastando as chuvas e apesar do friozinho da madrugada, as temperaturas disparam à tarde. Chega a fazer até 33 graus em Presidente Prudente e 34 em Presidente Bernardes. Na cidade de São José do Rio Preto, os termômetros ficam entre 18 e 32 graus amanhã. Em Campinas, faz até 30 graus e em Caraguatatuba, no litoral, máxima em torno dos 29. E o calor continua aqui na Grande São Paulo também, ainda sem previsão de chuvas, viu? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde na casa dos 28 graus. Aí na quinta, a máxima vai aos 29 e se mantém nessa marca na sexta-feira. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o peso do voto do eleitor idoso no resultado das eleições. Quem faz a análise é o cientista político Vitor Marchetti, professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC. Obrigada. Obrigado. Bom, professor, eu vi números do Tribunal Superior Eleitoral que mostram que vem crescendo progressivamente o número de eleitores idosos no Brasil e que nas eleições desse ano eles estariam em torno de 27 milhões de eleitores. E comparando isso com os eleitores jovens de 16 a 24 anos, esse grupo estaria em torno de uns 22 milhões de eleitores. O que é que esses números indicam? Na eleição anterior, 2014, se eu não me engano, esses dois grupos eles quase se equivaliam, né? Os eleitores mais idosos, os eleitores jovens, e a nossa população de fato envelheceu. Isso, diversos indicadores de saúde, de bem-estar, enfim, tem levado a essa característica, número menor de filhos, enfim. Agora, é muito interessante porque a gente costumava olhar para o voto dos mais idosos como votos mais conservadores. E conservador, a gente precisa entender o que significa pensar nesse voto mais conservador. Me parece que é um voto mais de manutenção da estabilidade, um voto mais pró-status quo, né? Pró-estabilidade do momento, né? Num momento em que o país vive uma instabilidade profunda, este voto conservador, ou seja, uma manutenção de uma situação que está posta, me parece muito mais difícil de ser defensável, né? Não é à toa que quando se observa as pesquisas eleitorais, a fatia dos eleitores que declaram votos brancos ou nulos ou indecisos entre os eleitores mais velhos é maior do que os indecisos brancos e nulos entre os eleitores mais jovens, né? E os eleitores mais jovens, se nós adotássemos, por exemplo, um critério de eleitor conservador, se alinhando a candidaturas mais conservadoras, a gente perceberia que hoje, por exemplo, um candidato como Bolsonaro, ele tem uma fatia muito importante dos seus votos de eleitores até 40 anos. É bem curioso isso. Os eleitores, porque os eleitores jovens, me parece que eles estão exatamente querendo fazer uma série de protestos, quer dizer, o voto significa um protesto quanto à situação de instabilidade do país. Então, o voto me parece que é algo mais irresponsável, no sentido de dizer, olha, eu não quero a situação que está aí,
né, quero mexer nas estruturas, ainda que isso signifique dar um voto radical. Né, um voto radical num candidato que claramente é um outsider. Né? E o eleitor mais velho é um eleitor que talvez seja mais responsável no voto, e por isso ele se coloca numa posição mais indefinida nesse momento. Agora, o eleitor idoso, ele é saudosista? Estaria uma maioria desses eleitores idosos aí com saudade dos tempos da ditadura, ou é um perfil democrático? Olha, eu acho que aí a gente tem que olhar para o perfil desses idosos e o que aconteceu no país nas últimas décadas, né? Porque é bem verdade que a gente passou por um regime militar, mas boa parte hoje dos eleitores que estão chegando aí na faixa dos 60 anos são eleitores que viveram a redemocratização e, portanto, sabem também quais foram os efeitos de uma ditadura militar. Quer dizer, prezam a democracia. Pelo que se lutou em relação à democracia, o que significa estabilidade política e econômica, né? Porque boa parte dos jovens hoje, e aí a gente fazendo a todo momento o contraponto, né, do eleitor mais velho, do eleitor mais jovem, você vai falar de instabilidade econômica, instabilidade política, por exemplo, você vai falar de inflação. Né, para um eleitor de 18, 20 anos, a memória dele do que é inflação, do que significa viver num país com inflação, é muito menos concreta, é muito menos factível do que um eleitor na faixa dos 60. Né? É por isso que eu digo que é mais responsável o eleitor dito idoso, exatamente porque ele tem memórias mais consolidadas do que significa uma instabilidade política e econômica para o país. Agora, eu achei, não deixa de ser intrigante esse perfil do eleitor mais jovem, que um voto aí de protesto, porque ele está muito indignado com uma série de coisas, e recair exatamente numa pessoa, o senhor mencionou o candidato Bolsonaro, que não tem perfil progressista. Né? E quando se pressupõe que jovem seja isso, olhar para o futuro, olhar da mudança da modernidade, uma abertura open-minded, uma abertura de mente para um país melhor, etc. e tal. E esses votos recaem em alguém que não tem esse perfil. Muito longe disso, né? E principalmente no que se refere a costumes, a mudanças de padrões de comportamento em todas as sociedades. E o que explica isso? É por isso que eu os chamei de um voto mais irresponsável, no sentido que ele mede menos as consequências dessa preferência. Ele está olhando mais para chacoalhar o sistema, mais para aquele voto que vai dizer, olha, sou contra tudo que está colocado, e menos medido e menos consequente nesse sentido de avaliar o que significa ter alguém que não defende bandeiras, que inclusive pode lhe afetar. Né? Então, as bandeiras identitárias, né? As bandeiras LGBT, as diferentes bandeiras que hoje são bandeiras típicas desta juventude, desse perfil de eleitor, mas que uma boa parte deles está, de alguma maneira, ofendido com as instabilidades políticas que o país viveu nos últimos anos. Porque é uma geração fruto da bonança da última década. Né? Os filhos da nova classe média, os filhos que ascenderam, chegaram à universidade, que adquiriram um bem-estar de consumo e o bem-estar material que os seus pais não tiveram. Portanto, eles se colocam hoje num momento de crise econômica do país, em que esses movimentos econômicos, esse bem-estar econômico, esse acesso a alguns bens, eles estão de alguma maneira abalados. Portanto, tendem mais a dar esse voto de protesto irresponsável, como eu estou chamando aqui. E também é interessante observar que as pesquisas mostram, né, a grande descrença do brasileiro em geral em relação à política e políticos. Entre jovens e idosos, quem tem maior desalento? Eu acho que o desalento hoje, quer dizer, se a gente pegar os votos ditos brancos, nulos, indecisos, o desalento é geral. Não é? Mas acho que os votos, quando a gente pega esses dados e percebe que o eleitor mais idoso, ele tem uma memória muito mais consolidada do que significa a estabilidade política do país, e quando olha para o cenário atual, eu acho que ele se sente mais desamparado. Não é? Do que o eleitor jovem, que ainda tem, vamos dizer, esse ímpeto de dizer, eu tenho o que fazer nessas eleições, vou protestar. Né? A novidade é que antes se protestava para votos no legislativo.
né? O que a gente tem hoje num cenário de profunda instabilidade do país é que você pode protestar votando para presidente da República. O que aí a gente pode até, num outro momento, conversar sobre os riscos que isso coloca para o sistema, né? Uma coisa é você protestar num voto por um vereador, num voto para deputado estadual, que vai ser mais um num coletivo, e outra coisa é protestar num voto para executivo, que tem a caneta nas mãos, que tem um poder enorme. E me parece que o eleitor mais velho, ele tem um pouco noção das consequências do seu voto. E o desalento está bastante profundo, porque ele olha para o cenário e não vê qualquer liderança ou qualquer efeito que o seu voto possa ter para reestabilizar o país. Me parece que essa é uma sensação que reina nesses eleitores. Agora, o voto é facultativo a partir dos 70 anos. Os idosos usam dessa prerrogativa ou fazem questão de votar? Eu acho que isso, assim, a gente tem acompanhado o crescimento do absenteísmo, né, nas eleições, quer dizer, do número de eleitores que têm deixado de votar. Me parece que o cenário das eleições de 2018 é um cenário de um absenteísmo bastante alto e bastante significativo. Mas pelo desalento, aí no caso dos idosos, ou pela faculdade que eles têm, a prerrogativa, não precisa votar acima dos 70, aí o que pesa mais? Eu acho que assim, porque de fato, Maria Lídia, assim, o voto é obrigatório no Brasil, mas os custos de não ir votar são muito baixos. Quer dizer, você consegue, o eleitor que deixa de votar, ele consegue depois se recolocar para fazer um concurso público, ele consegue pagar uma multa que é uma multa baixíssima, tem valores muito baixos. Então, o que de fato mobiliza o eleitor é o país viver um momento das eleições, vão ser 35 dias, uma eleição mais curta do que as anteriores, né? Mas o país todo discutindo, a imprensa toda discutindo eleições, o país para no domingo. Então, isso é um incentivo. Eu diria que o voto ser facultativo ou voto obrigatório tem pesado cada vez menos para o eleitor se mobilizar a ir às urnas. Eu acho que talvez esse eleitor, por ser facultativo, não seja isso que vai explicar ele ir ou não à urna. Talvez o desalento seja mais importante para a gente entender o que vai ser o absenteísmo nas eleições. Certo. A última questão é sobre os candidatos agora. E candidato está atento a essa diversidade no perfil do eleitorado brasileiro? Eles têm apresentado, eles têm mostrado uma sensibilidade para o que esses dois grupos, tanto jovens como idosos, esperam do país, para o país e a razão pela qual estão votando? Eles têm apresentado em programas de governo, atendido às necessidades tão peculiares dos idosos, por exemplo, que crescem tanto? Em programas de governo a gente ainda não pode avaliar, porque sequer as candidaturas estão de fato colocadas. Ainda não tocaram no assunto. A gente ainda tem uma incerteza enorme de quem de fato vão ser os candidatos. E agora em outras eleições, eles mostram interesse? A gente já tinha, neste momento, nas eleições anteriores, uma certeza maior de quem seriam os candidatos, e eles já começavam a pensar em programas específicos para cada perfil de eleitor. Mas acho que, neste momento, os pré-candidatos estão mais preocupados com a questão de gênero. Me parece que, neste momento, a questão de gênero é mais importante do que a questão da idade do eleitor. Claro que a questão da idade do eleitor vai entrar, mas se você pegar os mais bem colocados nas eleições hoje, tanto Bolsonaro como Ciro Gomes, têm desempenhos de gênero muito distintos. Então, me parece que este é um tema que vai entrar primeiro do que a questão da idade do eleitor. Então, essa já fica aí agendada uma próxima entrevista para falarmos do peso, né, nessa questão de gênero, homens e mulheres, quem é que decide a eleição no Brasil. Legal. Muito obrigada, professor. Obrigado. Foi ótimo. Uma boa noite. Gamberini. Foi preso hoje um homem suspeito de participar da invasão do Ministério do Trabalho no domingo em Brasília. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Militar. O suspeito foi ouvido, as impressões digitais dele coletadas para comparar com as encontradas no Ministério. O homem negou qualquer envolvimento no caso e foi liberado. As comemorações pelo bicampeonato mundial da seleção da França, conquistado no último domingo, prometem se estender ao longo da semana e não se limitaram apenas ao âmbito futebolístico. Terceiro da história a conquistar a Copa do Mundo como jogador e treinador, Didier Deschamps, comandante dos franceses, recebeu uma homenagem especial em uma das principais e mais reconhecidas estações da capital francesa. E não foi só ele. O metrô de Paris entrou na onda das festividades e anunciou a mudança temporária nos nomes de algumas estações, com o objetivo de celebrar o título que não vinha desde 1998.
A administradora do metrô de Paris informou que ofereceu 6 novas estações de metrô em homenagem aos Bleus, campeões do mundo. Na Tailândia, os 12 garotos e o técnico do time de futebol resgatados de uma caverna inundada devem sair do hospital amanhã. Os meninos e o técnico devem dar entrevista no hospital, mas uma psicóloga vai filtrar as perguntas dos jornalistas. Os médicos dizem que a fama repentina do grupo pode dificultar a recuperação do trauma dos garotos. Os meninos devem ir para casa e ficar sem contato com a imprensa por um mês. Uma lei tailandesa protege menores de 18 anos de cobertura de meios de comunicação, que possa causar danos emocionais e de reputação. A maior parte dos venezuelanos que chegaram ao Brasil através de Roraima já voltaram para casa. A informação foi divulgada hoje pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Facebook. Segundo o levantamento da Polícia Federal, nos últimos 18 meses, cerca de 128 mil imigrantes chegaram ao país pela fronteira na cidade de Pacaraima. Porém, mais de 60 mil voltaram para a Venezuela. Padilha também divulgou que desde o início da onda imigratória, em 2015 até julho deste ano, mais de 46 mil venezuelanos pediram refúgio ou residência no Brasil. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Testemunhas depõem no inquérito sobre o decreto dos portos. A investigação apura suspeita de corrupção para Temer beneficiar empresas. O Ministério Público busca mais de 100 milhões de reais atribuídos ao operador Tucano. Ex-diretor da Dessa, Paulo Preto, teria mandado o dinheiro da Suíça para as Bahamas. Nova geração de líderes do PCC é posta em isolamento na cadeia. Eles são acusados de comandar ações criminosas em vários pontos do Brasil. Polícia Federal realiza operação contra o roubo de cargas em 6 estados. Mais de 30 presos, empresas interditadas, mercadorias e veículos apreendidos. Trump recua e admite que a Rússia pode ter interferido para a sua eleição. O presidente americano foi duramente criticado por sua declaração no encontro com Putin. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos.